comigo a palavra em Hebreus. Hebreus 4, vamos ler o verso 14 em diante. Quantos desejam ter revelação de Deus? Amém. Coisa boa, né? Saber a vontade do Pai para a nossa vida, não é isso? A Bíblia nos ensina em vários aspectos que não existe impossível para Deus, amém? Amém. Mas para nós existem muitos impossíveis, não é isso? Ou para você não tem impossível? Tem coisas impossíveis, né? Ainda que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Mas tem coisas impossíveis. Verso 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, lendo esse texto, eu vejo algumas coisas muito preciosas. Jesus, ele veio como homem, e a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém com uma diferença dele para nós. Qual a diferença? Sem pecado. E a Bíblia diz que ele penetrou aos céus. Olha que coisa tremenda. Quero falar de duas vias. O que é uma via? É um caminho. O que é uma via? É um cano. O que é uma via? Um buraco. O que é uma via? Algo que a gente utiliza para alcançar o outro lado. E olha que tremendo, irmão. A Bíblia fala que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, não é isso? Qual a diferença mesmo de Jesus para nós? Diga, o pecado. Ele teve humanidade, sim ou não? E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E a Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote. Não dorme agora, que essa palavra vai mudar a nossa vida de oração, amém? Amém. Essa palavra vem trazer uma direção de Deus para nós. Amém. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. Qual a diferença de um sacerdote para o sumo sacerdote? Algumas diferenças aqui, eu não sou teólogo, tá, irmão? Mas algumas diferenças básicas que eu lembro agora. O sacerdote pode ser escolhido pelo povo. Estamos precisando de alguns sacerdotes. Sacerdote tem um monte. Vamos escolher aqui homens que são sinceros, íntegros, que andam em santidade, têm respeito do povo. O sumo sacerdote tinha que ser escolhido por Deus. Deus apontava. O que mais que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes ajudavam a fazer sacrifício, orar pelo povo, cuidar do povo, visitar o povo, exortar o povo, mas o sumo sacerdote era o que falava diretamente com Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz que qual a diferença de Jesus como sumo sacerdote para os sumos sacerdotes que passaram? Arão, Mefibosete, se eu não me engano, Melquisedeque, olha que nomes difíceis. Inclusive Hebreus diz que Abraão deu
até o dízimo para o Melquisedeque, que era o sumo sacerdote, que além de sumo sacerdote, era rei. E Jesus é da linhagem de Abraão. Olha que poderoso que é isso. Coisas ocultas sobre finanças também. Mas qual a diferença de Jesus até para Melquisedeque? É que Jesus, ele não ficou preso no átrio, no Santo dos Santos. Jesus não ofereceu um carneiro, um cordeiro. Jesus não tinha pecado, Melquisedeque tinha. E Melquisedeque, por mais que era rei, foi citado em Hebreus, o máximo que ele conseguiu atingir em Deus foi o Santo dos Santos, aquela salinha do sacrifício. Só que nós lemos aqui que Jesus, ele penetrou nos céus. Ele rasgou o véu ali do Santo dos Santos. Por causa do fato dele ter se entregado na cruz e não ter pecado, ele conseguiu ir até Deus. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então deixa eu te falar uma coisa. Tudo que é espiritual, tudo que é vontade de Deus e é espiritual, não tem barreira, não tem via entupida. Daqui para Deus, Jesus sem pecado se entregou, sumo sacerdote, o caminho, a verdade, a vida. Daqui para Deus, olha só, ele vai e penetra o céu. Forte isso, não é? De lá para cá, quando Deus libera uma palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar uma coisa aqui, irmãos. Às vezes a gente olha quem está pregando e não recebe a palavra que é enviada de Deus. Só que a Bíblia diz que ela é enviada e ela não volta vazia. Mas onde que ela se cumpre? Ela se cumpre numa terra fértil. Amém. Irmãos, se Deus está enviando uma palavra, nós temos 30 pessoas aqui nessa noite. Talvez só uma recebe, mas uma vai receber, porque Deus não manda uma palavra se não tiver ninguém para receber. Só que, qual é o ponto que eu e você precisamos aprender? É que, irmão, nós podemos estar desatentos em todo momento da nossa vida. Mas uma hora que a gente não deveria perder por nada é a palavra que Deus envia. Porque a palavra que Deus envia, ela vai vir, não vai ter barreira para ela chegar. O problema é como está o nosso coração. Nós vimos aqui na palavra, e de lá para cá, e de Deus para nós, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela entra até a divisão da alma. O problema é quem deu crédito à nossa pregação, a Bíblia diz. E daqui para cá, irmão, aí eu quero te fazer uma pergunta. O seu sacerdócio, você como um homem ou uma mulher espiritual, você tem passado da salinha do Santo dos Santos, do átrio? Essa salinha é simbólica, mas eu vou usar aqui. Você tem passado do seu quarto? As suas orações têm passado do seu quarto ou têm morrido lá na parede? As suas orações têm passado desse prédio da igreja? Ou elas estão morrendo aqui nesse altar? A gente vem, ora e ela bate na parede, desce, cai no chão mortinha, porque não penetra os céus. Tem muita gente que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, não é isso? Só que, por que nós conseguimos fazer com que Deus ouça algumas orações? Por causa da graça. Amém? Por causa que Jesus é o caminho. Mas muitas vezes nós paramos ou não cremos na nossa própria oração, porque muitas vezes nós somos parados. Alguém tenta nos calar, alguém ou algo tenta nos calar, e nós aceitamos a nossa incredulidade, aceitamos as barreiras. E eu quero
dizer uma coisa para você, é verdade sim, talvez você não tenha percebido que algo trabalha para que você não leia a Bíblia, para que você não ore. Você pode falar, pastor, mas eu sou crente, conheço a palavra há muito tempo, mas eu vou falar para você que há algo trabalhando para que você não busque as coisas do alto, para que você não ouça a palavra e para que você não ore. E quando você ora, é aquela oração que você mesmo não acredita e sabe que ela não vai passar do céu. Do céu não, do teto. Talvez você não reconheça, mas se tiver corajoso aqui, você já orou sabendo que aquela oração não ia ter efeito? Porque se não tiver ninguém aqui que já fez essa oração, eu sou mentiroso. Essa palavra aqui não é de Deus, é minha. Mas muitos de nós nos acostumamos a fazer essa oração. Eu vou orar só porque eu sou crente, mas eu sei que não vai dar em nada, não vai mudar minha vida, não vai mudar minha situação. Eu já estou há meses nessa situação, e aí que nem alguém disse aqui esses dias, ó céus, ó vida. Irmão, mas eu quero te dar esperança nessa noite. Eu não quero só falar que há barreiras. Eu quero falar algo que eu mesmo estou vivendo. Dias difíceis. Dias difíceis. O tempo difícil, ele vem com um propósito na nossa vida, irmão. Deus só tem um propósito quando Ele manda um tempo difícil na nossa vida. Só que nós somos gulosos, nós pegamos um tempo difícil e inventamos um monte de propósito para ele, irmão. Propósito na Bíblia, do tempo difícil ou de uma dificuldade na vida de um crente, só tem um motivo, que é manifestar a glória de Deus. Só que nós inventamos outras desculpas, porque nós temos uma barreira que não nos faz acessar a graça. Nós temos uma barreira que faz com que a gente aceite o nosso problema e a gente comece a dar desculpas para ele, mas a gente não muda, não transforma, não é liberto. E às vezes a gente tem uma tendência de achar que Deus nos esqueceu, de que Deus é mais na vida daquele outro crente, que Deus está mais presente na casa daquela família do que da nossa família, de que Deus não nos ama, de que Deus tanto faz, que nada mais vai mudar, e que o tempo de bonança foi sorte, mas que o que está vivendo agora é o destino final da nossa vida. E eu quero dizer, não, irmão, isso é uma mentira do diabo. Talvez a dificuldade que você está vivendo hoje não é o futuro que Deus tem para você, não é o fim, não é o propósito dele para que você viva eternamente nisso. O diabo é tão sujo que até os momentos bons que Deus nos deu vem na nossa cabeça como nunca mais vai voltar, você nunca mais vai ter alegria como naqueles tempos. E isso é mentira das trevas, irmão. Como eu fui feliz e não valorizei. Talvez você não tenha valorizado, irmão, mas eu quero dizer para você, Deus pode trazer bonança novamente nos seus dias. Deus pode trazer prosperidade. Deus pode mover os céus novamente. Amém. Mas, irmão, é que nem quando um avião vai cair e alguém pega e dá uma mochilinha e fala, está aqui um salva-vidas para você. E você não sabe operar um salva-vidas, mas você agarra aquele negócio e pula. E às vezes o diabo, ele vem e fala assim para você, está aqui, ó. É isso que eu tenho para você. A gente agarra aquilo como uma verdade de Deus para nós. A gente agarra aquilo e pula e fica com aquilo pro resto da vida. Ah, mas eu estou vivendo isso porque eu cometi um erro no passado, querido. Jesus te perdoou? Amém. Ou não te perdoou? Amém. Ah, mas é uma
consequência, então não é graça. Irmãos, consequências espirituais, pelo que eu creio na Bíblia, elas precisam cessar a partir do momento que você se arrepende. Consequências físicas precisam de mudanças físicas, amém? Amém. Mas tem gente que não consegue se perdoar por erros do passado. Você crê que Deus pode ouvir a sua oração? Amém. Está fraco esse amém, irmão. Esse amém não é chapiquica. Não todos, né? E se eu perguntar? Vou perguntar de novo. Vocês vão aumentar a voz, mas o desejo de Deus é que se aumente a fé, não a voz. Amém. Não é verdade? Irmãos, posso falar uma verdade aqui que vai combinar com o que o diabo fala? O diabo diz que é isso que Deus tem, que acabou, que você não vai sair disso. Eu vou falar uma coisa: Deus não te ama por causa de você. Então quando você fala assim, ai, Deus não me ama porque eu sou um pecador. Verdade, Deus não te ama porque você é um pecador. Ele te ama porque Ele tem poder para te transformar em santo. Amém. Glória a Deus. Ele te ama de graça. O que é graça? Você não pode pagar nada. Então pare de achar que Deus se esqueceu de você por causa dos seus erros. Irmãos, Deus não se esqueceu de você e nem de quem tem o pior pecado. E uma coisa que prova isso é que a Bíblia diz que até se eu que sou de Jesus, você que é de Jesus, não visitar o presidiário, a Bíblia diz que eu não estou visitando Jesus. Sim ou não? Não vi, estive preso e não vieste me visitar. Irmão, o que faz a gente ser filho de Deus não é a nossa santidade, mas o fato de ser filho de Deus nos faz pessoas sermos santos a cada dia, pessoas santificadas. Mas nesse momento, no mundo espiritual, existem pessoas no cadeirão que estão sendo gerados como filhos de Jesus. Acabaram de chegar lá, irmão. Acabaram de cometer os piores crimes. Mas no mundo espiritual, na eternidade, essas pessoas já se arrependeram porque conheceram Jesus em algum momento dos próximos dias. Você consegue ter essa dimensão? Amém. Amém. Irmãos, e às vezes uma coisa que nos barra é o que está ao nosso redor. Há um texto da Bíblia que eu estava lendo assim, e veio um símbolo para mim, Mateus capítulo 20, se você puder abrir. Irmão Maurício, nós precisamos ter o Turim e o Urim de Deus. Olha que profundo. O irmão Maurício está estudando a Bíblia e trouxe uma questão aqui de Urim e Turim, né? Lá em Deuteronômio, a gente pesquisou junto, porque eu não sabia. Mas era um método de trazer revelação de Deus, ou uma forma de adivinhação que os judeus usavam, algumas pedras coloridas para saber o significado. Era luz. E qual era a outra parte que eu comentei por irmão? Luz e propósito de Deus, né? E hoje nós temos um sumo sacerdote que fez um caminho direto, que nos dá a revelação. Hebreus 1 diz que tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho. Amém? Quem abriu aí Mateus 20? Amém. Amém. Fala de dois cegos, irmão. Sempre que a Bíblia fala de cego,
existe um símbolo aqui de alguém que não está vendo, ou alguém que não está enxergando. E o interessante, irmão, você conhece no seu ciclo de amizade algum cego? Quem conhece um cego? A irmã Vanessa conhece? Vocês conhecem um cego? Alguém conhece dois cegos ao mesmo tempo? Tem dois amigos cegos? Ficou mais difícil, não ficou? Olha só, irmão, a Bíblia diz que Jesus está andando aqui numa cidade e existem dois cegos. Verso 29. Saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão. E eis que dois cegos, sentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Verso 32. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Irmão, Jesus era especialista em fazer discípulos. Você vê que ele faz um milagre duplo aqui, e além de curar esses homens cegos, a Bíblia diz que esses homens começam a seguir Jesus. Então Jesus está preocupado não só com milagres, mas ele queria fazer algo também. E ele também atrai esses homens para que esses homens o seguissem. O que me chama a atenção e que Deus colocou profundamente no meu coração, eu não sei se você pegou isso no texto, mas eu creio que o que faz esses homens segui-los não é só um milagre, porque nós vimos na Bíblia muitos que foram curados por Jesus e não seguiram Jesus. Alguns foram cuidar da sua vida, alguns foram dar testemunho, até alguns Jesus falou: vai lá e se apresenta ao sacerdote, mostra. Outros Jesus ameaça, até a Bíblia diz que ele fala assim: não conta para ninguém, eles vão. Mas algo aqui que está faltando em mim e você, eu falo em mim com certeza, e em você eu coloco como uma questão, não te julgando, mas coloco como uma incógnita para que você veja se está faltando. Então, quando eu falar algo que falta em mim e você, é que provavelmente alguém aqui está faltando. Não vou falar que está, mas acho que sim. E você avalia se realmente está faltando ou não, amém? Mas o que Deus falou profundamente no meu coração, Ele falou: filho, o que esses moços que foram curados viram em Jesus, não foi o poder da cura. Irmãos, pessoas da igreja, da sinagoga, quando viam Jesus fazendo algo espetacular, achavam que esse poder e essa autoridade tinham a ver com demônios. Ele está expulsando demônio porque ele segue o príncipe dos demônios. Algumas pessoas maravilhavam-se, só que o que eu vejo que atrai esses homens aqui para Jesus não é o milagre, mas é a íntima compaixão com que Jesus os trata. E sabe, irmão, que uma igreja que não tem compaixão, ela torna as pessoas cegas em relação a ela. Você está pegando aí? Que Deus quer falar no nosso coração como igreja? Amém. Porque, irmãos, eu acho que a gente melhorou muito como receber pessoas, né? A gente tem muitos testemunhos de visitantes, de outros crentes que falam: uau, eu fui muito recebido na Vinde Adoremos. Mas talvez eu e você não somos igreja nos outros dias que não tem culto. Talvez eu e você não estamos nem aí para o que o outro está passando.
Ou talvez, não é nem que a gente não está nem aí, mas talvez a gente nem saiba. Houve um testemunho aqui domingo, quem estava viu, sobre o quilo do amor. E esse testemunho, eu creio que tocou no coração de muita gente. Só que, para mim, para o pastor Wallace, foi uma cintada nas costas. Irmão. Porque muitas vezes, irmão, a gente faz tão pouco perto do que a gente gostaria de receber, ou perto do que a gente recebe. Sabe, irmãos, quando Jesus vem e fala assim conosco, não ajunte tesouros. Se você olhar o contexto, é que provavelmente ao redor daquelas pessoas que buscavam riqueza, haviam muitos necessitados. Eu não quero trazer uma visão social aqui para a nossa igreja, tá, irmãos? Porque o próprio Jesus, ele falou que os pobres vocês têm por muito tempo. Irmão, não vai resolver. Pode ser a igreja mais rica, pode ser a igreja mais poderosa financeiramente falando, não vai resolver o problema dos pobres da cidade de São Paulo. O que dirá do Brasil e do mundo? Não vai resolver, porque o próprio Jesus falou que não ia resolver. Mas sabe, querido, eu tenho uma preocupação em relação aos domésticos da fé. A essa pessoa que senta do nosso lado, a essa pessoa que nos abraça na igreja, essa pessoa que vem no final do culto e fala para nós assim, pastor, uma boa semana. Essa pessoa talvez está com um sorriso aí. E é claro, você vai falar, pastor, se eu soubesse, eu ajudaria. Se eu ficasse sabendo, eu ajudaria. Mas sabe, querido, eu acho que o que falta em nós talvez seja relacionamento. Eu já tentei por diversas vezes aqui com liderança, com obreiros, com o ministério de louvor, eu já tentei fomentar a comunhão, e parece que quando eu paro de fomentar, para tudo. E eu fico pensando que se um dia eu faltar nessa igreja, a comunhão parece que não vai ter, porque só acontece eu pedir, ou se eu implorar. E, amados, eu não posso querer ganhar pessoas para Jesus se eu não quiser estar perto dessas pessoas. Eu não posso querer dar um reino poderoso para um amigo, o reino de Deus, se eu não amo esse reino. Eu sei que tem alguns de nós que vai falar assim, eu queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui na igreja, vivendo esse amor. Mas aí eu te pergunto, querido, você vive esse amor mesmo ou é uma teoria na sua cabeça? Quanto tempo faz que você não visita alguém? Ou ainda que não visite, quanto tempo faz que você não tem uma íntima compaixão? Porque, irmão, eu acredito que Jesus aconteceu muito isso com ele. Ele sempre estava movido de uma grande compaixão. Só que nós lemos lá em Hebreus, queridos, que o grande ápice, o grande poder de seguir a Jesus, porque as outras religiões têm um monte de tipo de sacerdote, até a igreja evangélica tem vários sacerdotes. Eu sou um, você é outra, nós somos sacerdotes. Mas o grande poder, a grande bênção, o grande maravilhoso de servir a Jesus é que Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque Ele foi tentado, Ele passou por tudo que nós passamos hoje. A não ser que você se ache um super provado, com uma capa com a letra B. Aí alguém olha e fala, super pastor? Não, super provado, porque eu passei provações que nem Jesus passou. Existe alguém aí, um super provado? Foi mais tentado que Jesus? Sofreu mais que Jesus? Não existe, irmão. Então, eu quero dizer para você que essa luta que você passou, Jesus sabe o que você está passando. Ele entende o que você está passando.
E eu e você não vamos alcançar pessoas, nem da nossa família, se nós não descemos o nosso pedestal de super P. Porque o super P, ele acha que só ele sofre. Ah, pastor, mas quando eu estava nas minhas dificuldades, ninguém da igreja me visitou. Querido, é lastimável ninguém da sua igreja ter se compadecido de você. E se você é dessa igreja, eu te peço perdão. Eu, como super P, preciso melhorar. Mas, irmão, não usa isso. Se você foi abandonado, se você foi deixado, se ninguém se compadeceu de você, saiba que Jesus se compadece. Amém. E se Jesus se compadece, você pode seguir o exemplo e se compadecer de alguém. Glória a Deus. Só que Jesus para na vida desses moços e fala: o que vocês querem? Irmão, vamos ser sinceros, se você tem um poder à sua disposição, vamos supor, nós falamos aqui que os desafios e dificuldades só são para manifestar a glória de Deus, amém? Amém. Quem quer manifestar a glória de Deus? Amém. Todos nós. Se você recebe um anjo, vem um anjo. O irmão da Assembleia que gosta do anjo, né, irmãos? Vem um anjo, tem um anjo aí, irmão céu, do seu lado, entregando uma espada. Irmão, se o anjo entrega uma espada na sua mão e fala assim: aonde você tocar com essa espada, haverá milagres de todos os tipos, de todas as formas, em todas as áreas. Curas, prosperidade financeira, vai até ressuscitar. Irmão, eu pego essa espada, eu vou correndo para o cemitério mais próximo. Vocês que conhecem o cego, o que você faz? Vocês vão correr atrás do cego, irmão. Jesus, ele tinha essa espada na mão, sim ou não? Sim. Só que ele vem e fala: o que você quer que eu te faça? Bom, será que Jesus não tem coisas a nos ensinar com detalhe? Bom, o que você precisa que eu te faça? Às vezes eu sei que o irmão está precisando, mas a forma como eu trato ele já pode começar a trazer cura. Amém. Sabe por que traz cura, irmão? Porque aqueles dois cegos estavam com uma multidão. Será que tinha discípulo de Jesus no meio da multidão, mandando calar a boca? Será que tem discípulos de Jesus nessa igreja aqui que abafam o caso para não dar trabalho? Para não atrapalhar? Eu mesmo, pastor, quando eu fiz a cirurgia, eu senti esse apoio da igreja. Amém. Glória a Deus. Eu soube, né, que o irmão ia passar por uma cirurgia. Quando eu soube, eu consegui. Mas os irmãos que eu não sei, que está perto de você e você sabe, então eu vou ligar para o pastor. Irmãos, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tem hora que nós não precisamos nem perguntar, só que Jesus para. Ele podia pegar a espada e falar: vocês, servos de Jericó, que estão atrás dessa multidão, para a glória de Deus, seja curado. Podia ou não podia? Mas ele fala: o que vocês estão precisando, meus amados? A gente quer que os nossos olhos sejam abertos. Amém. Amém. Irmão, se eu estou cego ali, não sei a idade deles, a primeira coisa que eu quero fazer é correr e contar para os meus familiares. Eu quero viver, eu quero ver o que eu nunca vi. Mas eles são impactados porque a primeira coisa que eles veem é a glória de Deus e Jesus. Amém. Você está aí? Amém. Amém. Irmão, eles veem a glória de Deus em Jesus e a Bíblia diz que eles começam a seguir a Jesus. Pastor, eu não queria ouvir essa palavra.
eu nem gosto de evangelismo, eu nem gosto de fazer nada na igreja, eu só quero só a minha salvação, a minha prosperidade, a minha bênção, eu não quero mais nada. Então, irmão, pega essa palavra e descarta. Mas se você é alguém que quer ser discípulo de Jesus, discípula de Jesus, você quer agradar Jesus, há um caminho para mim e para você. Há uma via no qual a multidão, assim como os cegos, tentam calar a voz. E eu vou falar uma coisa aqui para você, irmão. Tem coisa abençoada chegando na sua vida. Só que o diabo sabe, irmão. O que ele faz? Não atrapalha. Você fala assim: amanhã eu vou levantar, vou orar antes de trabalhar. Eu vou fazer um propósito de jejum, de oração, de leitura da palavra. Amanhã, já tem 3, 4 dias que você não começou. Tem semanas que você não começou. Eu vou ser fiel com Deus a partir de hoje, eu vou largar o pecado. 3, 4 dias, mês. Multidões, sabe o que significa essas multidões, irmão? Desafios, barreiras, coisas espirituais. Irmãos, estou tendo a sensação que essa palavra é só para mim, mas como eu sou obediente, eu vou continuar pregando. Mas eu vou orar aqui no final, irmão, porque Deus me mostra pessoas presas, querendo orar, querendo lutar e não estão conseguindo. Se for só para mim essa palavra, eu falo: Deus, é só eu que estou com esse problema. Mas se Deus está me mostrando, é porque tem gente aqui, é para nós orarmos hoje. Amém ou não amém? Irmão, simbolicamente, há uma venda ali na porta dessa igreja. Todos os dias passam gente ali precisando de Jesus, de cura, de libertação da cegueira espiritual. Pessoas que querem cometer suicídio, pessoas com depressão. E aqui Jesus está aqui dentro, passeando aqui no meio dos louvores, a Bíblia diz. Sim ou não? Sim. Jesus está aqui entre nós e habitando em cada um de nós, sim ou não? Sim. Só que há uma multidão na calçada que não deixa essa galera entrar. Mas deixa eu te falar, há uma coisa na igreja que pode dissipar essa multidão e abrir um caminho. Declara assim comigo: há disponível de Jesus para a minha vida uma íntima compaixão. Só que para isso, irmão, você vai ter que deixar essa íntima compaixão ser mais forte que o seu coração duro. Sabe o que é pregado hoje nas igrejas? Começou nas empresas, nas redes sociais, hoje é pregado nas igrejas. Você precisa acreditar mais no seu potencial. Deixa eu te falar, irmão, seu potencial vai falhar. A Bíblia diz que seu coração é sujo, enganoso. Mas Jesus é bom, Ele é poderoso, Ele cuida da sua vida e Ele não falha. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu parei de confiar em mim faz tempo. Ah, mas seu currículo é bom. É bom, irmão, mas se Deus não quiser, nada acontece. A sua vida de oração é boa, pastor Marcelo, mas se Deus não quiser, nada acontece. Amém. O seu conhecimento bíblico é ótimo, mas se Deus não quiser, você não mistura esse conhecimento com fé e nada acontece. Agora tem uma coisa que é humana, que Deus quer despertar em nós, no nosso coração, que é a íntima compaixão. Isso não é espiritual, isso é humano. Como está a sua compaixão aí? Essa semana, lição de casa para quem mora com a família, casado, filho, solteiro. Quando vê alguém bravo, você fala: como está a sua íntima compaixão aí? Exercício, irmão. Quando alguém fizer cara feia para você, opa, como está a sua íntima compaixão aí? Vamos trabalhar com outro coração duro. Amém ou não amém? Amém. Até as crianças vão falar, meu irmão. Opa, como está seu coraçãozinho? Como está? Para que tanto ódio aí?
Amém, queridos? Amém. Para você que está em casa, nós vamos encerrar aqui. Vamos ter um período de oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.